Queria pedir a sua gentileza pelo seguinte: nós estamos apurando também. A guerra da Ucrânia recentemente, ela fez 9 meses, como você está lembrado, a gente mostrou aqui. Um fato raro: o pessoal que assessora o presidente Zelensky da Ucrânia até divulgou dados da quantidade de mortos, de soldados mortos. Ele calcula que um total de pelo menos 100 mil soldados ucranianos e mais 100 mil soldados russos teriam morrido nesses encontros. Então, o que a gente imagina e torce é para que haja uma paz. E, recentemente, em busca dessa paz, o Papa Francisco, fez um apelo também nessa direção, mas o que me chamou a atenção é que os dois países que estão em confronto, a Rússia é ortodoxa, a sede é em Moscou, o patriarcado é lá, e também a Ucrânia tem maioria também cristã ortodoxa e tem sede em Kiev. Então, a nossa pergunta era o seguinte: o Papa teria uma força política para intervir entre dois países não católicos? Nós pedimos aqui para o doutorando Gustavo Menezes, que é doutorando em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, para conversar um pouco conosco. Gustavo, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação aqui na Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Bom dia, quem nos ouve. Um prazer falar com vocês. Gustavo, é ainda relevante o papel do Papa numa situação como essa, mesmo não envolvendo países católicos? Bom, o Papa tem tido uma atuação importante ali nas negociações em torno da Ucrânia, mas mais em questões específicas, né? Então, o Papa tem exercido um papel, por exemplo, na questão das trocas de prisioneiros. Inclusive, há informações na imprensa ucraniana de que o próprio governo ucraniano avaliaria de maneira positiva esse papel do Papa na questão das trocas de prisioneiros que ocorreram aí nos meses passados, envolvendo Rússia e Ucrânia. Por outro lado, o Papa, a diplomacia do Vaticano em geral, também não tem exercido um papel aí muito destacado nas questões mais amplas, né, de uma solução política, de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia para o fim do conflito. E agora, dito isso, eu creio que é importante frisar também que a questão religiosa, a religião não tem um papel decisivo, na minha visão, nessa questão. Que existem governos de países muçulmanos, como, por exemplo, Turquia, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, que têm exercido um papel até mais importante aí nessas questões relacionadas ao conflito da Ucrânia. Então, por exemplo, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos têm participaram também da questão das trocas de prisioneiros, das negociações, e a própria Turquia tem um papel ainda mais destacado, por exemplo, na questão dos acordos referentes à exportação dos gêneros agrícolas ucranianos, e também isso nos meses iniciais da guerra, a Turquia teve uma participação importante na mediação das negociações de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, envolvendo aí as questões mais globais de segurança que envolveriam uma solução política para o fim do conflito, e, portanto, são governos de países de maioria muçulmana, ou seja, governantes muçulmanos. Então, creio que a religião não tem um papel decisivo. O que importa mais são fatores como a credibilidade que os interlocutores têm junto aos líderes de Rússia e Ucrânia, e também o prestígio que eles têm junto a esses dois governos. Gustavo, na sua avaliação, o Papa perdeu força geopolítica na Europa ou não? Bom, a questão, em geral, a diplomacia do Vaticano nunca teve um papel muito relevante na questão dos assuntos de segurança na Europa, porque é um país que não tem, por exemplo, uma força política, geopolítica, se tomarmos como critério, por exemplo, as capacidades militares, por exemplo, a influência econômica. Então, eu diria que não é uma força que tenha muita relevância nesse tabuleiro geopolítico da Europa. Compreendo. Gustavo, é possível a gente olhar um pouquinho lá para frente, além desses que você citou, para pelo menos um cessar-fogo? Ou você acha que estamos distantes disso ainda? Na minha impressão, eu creio que ainda estamos distantes disso, porque o governo tanto de Rússia quanto o governo de Ucrânia, os dois governos, eles aparentam acreditar ainda que podem atingir seus objetivos por meio das ações militares. Tem havido negociações, mas, como eu falei, são negociações mais referentes a questões específicas, como, por exemplo, a questão de troca de prisioneiros, a questão do escoamento, né, da produção agrícola da Ucrânia. Então, são mais questões específicas, mas quanto à questão dos aspectos de segurança, por exemplo, um cessar-fogo e, enfim, até um acordo de paz mais amplo que envolvesse questões políticas de segurança entre Rússia e Ucrânia, isso, aparentemente, ainda há uma certa distância em relação a isso. Houve negociações, como eu falei, mais nos meses iniciais da invasão russa, ou seja, em março até abril, mais ou menos, mas desde esse período essas negociações estão estagnadas. E, no caso, é importante destacar que o governo da Ucrânia tem sido muito enfático nesse sentido, de que ele acredita ser desvantajoso que haja um cessar-fogo agora, porque isso permitiria, por exemplo, que a Rússia
recuperar suas forças, se fortalecer militarmente, por exemplo, lançando mão das recentes mobilizações militares que ocorreram na Rússia, por exemplo. Então, diante desse cenário, me parece que os prospectos para que haja pelo menos cessar-fogo também são, me parece, distantes. E mais distantes ainda, os prospectos de uma solução política para o conflito de maneira mais global. Perfeito. Gustavo Menezes, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço. Um abraço. Bom dia. Muito obrigado. O Gustavo Menezes é doutorando em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, né? Haja vista que a guerra assume novos aspectos todos os dias, essa divulgação, por exemplo, da quantidade de mortes. Até agora ninguém havia divulgado, nem um lado nem o outro. E agora foi divulgado. E também um fato interessante, que os russos estão usando foguetes que foram construídos ainda na época da União Soviética. Esses foguetes eram para carregar diversas ogivas atômicas. É verdade que os foguetes não estão carregados com ogivas atômicas, mas é uma forma de... Acho que é o material velho que eles têm lá, da época da soviética, você imagina. A soviética terminou em 89, 91, por ali. Então, é uma forma, então, de continuar desgastando, né, o governo da Ucrânia e fazendo com que ela gaste também todo o material bélico que ela tem para derrubar esses foguetes que são lançados sobre lá. E, inclusive, numa entrevista ontem coletiva pelo Exército, eles mostraram uma dessas cabeças, que serve para carregar armas atômicas, jogadas numa região da Polônia, perdão, da Ucrânia, como forma, então, de continuar desgastando a Polônia e o governo do presidente Zelensky.